Que alegria estar com você ao vivo aqui pela TV Evangelizar, continuando aqui na nossa programação que é 24 horas para você de todo o Brasil. Estamos transmitindo via satélite, canal digital aberto e também pela internet. No nosso site você consegue acessar. E hoje nós vamos falar sobre juventude, porque a Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB apresentou os dados da Pesquisa Nacional de Evangelização da Juventude no Brasil de 2025 e nós vamos conversar com a coordenadora da pesquisa, a doutora Patrícia Espíndola Teixeira, para entender um pouco mais qual é a percepção dos jovens sobre a igreja e como podemos aproximá-lo desta evangelização. Vamos ainda trazer para você o livro 31 Dias com o Preciosíssimo Sangue de Jesus. Essa devoção que foi inspirada nos ensinamentos de São Gaspar del Búfalo, grande propagador da devoção, e a obra reúne um itinerário de oração, de reflexão, e nós vamos conversar com a autora, a Estela Maria Moraes. Ainda com notícias da CNBB, foi divulgada a oração e identidade visual da campanha da Fraternidade 2027. Vamos ver qual será o tema do próximo ano. E sobre arte e fé, o Papa Leão XIV e tenor Andrea Bocelli se unem em oração por um cântico de paz. Então fica aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E nós iniciamos o nosso programa falando sobre a juventude. De forma mais específica, essa pesquisa que revelou alguns dados interessantes para a evangelização destes jovens, que foi realizado pela CNBB. E eu estou aqui com a pesquisadora mesmo, né, minha querida? Seja bem-vinda, doutora Patrícia Espíndola Teixeira, que é doutora em Teologia Sistemática, coordenadora do Observatório Juventudes da PUC Rio Grande do Sul e coordenadora da pesquisa. Seja bem-vinda, viu, minha querida? Boa tarde, Carol, a todos, né? Aqueles que estão agora acompanhando. Sim, como Comissão Episcopal para a Juventude, foi constituída uma comissão para fazer um diagnóstico e uma escuta aos jovens, principalmente aos jovens católicos do nosso Brasil, não é? Então, essa pesquisa diagnóstica, ela foi feita em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, o Observatório Juventudes, que é o espaço que eu coordeno, a Cátedra da Unesco, da Universidade Católica de Brasília, e também o Departamento de Teologia da PUC do Rio de Janeiro. Que legal, então foi um esforço em conjunto. E vocês avaliaram, foi cerca de 11 mil jovens, é isso? 11.498 jovens de todo o Brasil, divididos em todos os estados. A gente fazia um monitoramento de quanto de respondentes nós tínhamos por região, né? Então, por cada regional da CNBB, para que a gente também conseguisse uma equidade nesses entre amostra e população, porque não nos ajudaria a ter 11.500 jovens de uma só região. Sim, por isso que vocês foram em todos os estados. Todos os estados, um mapeamento. Entendi. Então, o que foi, assim, por mais que eles estejam espalhados em todo o Brasil, vocês conseguiram perceber o que desses jovens? O mais não impressionante no sentido negativo, mas impressionante no sentido de positividade mesmo, a gente vê a força que a espiritualidade cristã tem ainda, né? Nos jovens, mesmo quando a gente fala de jovens que estão sim com a sua saúde integralmente, né? Com impactos, a gente vê muito pela era digital, por exemplo, por conflitos familiares e por outras realidades, crises também. Crises, enfim, que são próprias também, né? Da sua adolescência e juventude. Mas mesmo diante de tantas vulnerabilidades existenciais, subjetivas e objetivas também dos jovens de camadas, enfim, socioeconômicas mais vulneráveis, a força que tem a espiritualidade na vida deles. E como que vocês identificaram nesses jovens uma demanda? Foi possível essa pesquisa trazer o que os jovens esperam? Qual a expectativa deles? Sim. O questionário tinha mais de
40 questões. Era um questionário autoaplicável, então havia um link, né? E era uma pesquisa que a gente ia mapeando os jovens católicos, aqueles que faziam parte de grupos juvenis, não é? Aqueles que eram lideranças juvenis, e aí eles iam respondendo a depender daquilo que ia dando sequência, não é? Algumas coisas que a gente pôde perceber assim, né? Um desejo muito grande dos nossos jovens de conhecer mais a fé cristã, dar raízes à sua fé, conhecer mesmo, busca de conhecimento, busca da palavra, da doutrina de um modo geral, né? Do que é de fato a fé católica, então, né? Também de relacionamentos. A gente nota assim um desejo por uma vida de entender mais o que é amizade mesmo, sabe? Se estamos num grupo de jovens, né, que muitos ali eram de grupos juvenis paroquiais, inclusive, o que de fato nos une aqui, sabe? Que sentido tem isso dentro da fé? Uma questão da liturgia, também de uma vivência, uma experiência litúrgica, né, de entender que ritos são esses, de que forma, né? A gente viu assim uma juventude muito curiosa para entender aquilo que a igreja tem para oferecer no seu todo, assim, né? Tanto na sua experiência quanto na sua ação mesmo, social, a sua ação nas famílias e tudo mais, mas também nesse conhecimento da fé, sabe? E numa imersão da palavra e da liturgia. E nessas descobertas feitas pela pesquisa, o que estaria relacionado à evangelização, então, para esses jovens? O que a gente notou, assim, muitos ali tinham os sacramentos da iniciação à vida cristã já. Nós tínhamos também um indicador alto de crismandos, então, que já tinham passado pelos 3 sacramentos. O que a gente notou é uma sede por não só uma formação continuada, isso sim, né? Ou seja, o mundo vai se movendo, então esse evangelho, essa palavra precisa ser atualizada também nessas realidades. Mas também, uma coisa que nos chamou a atenção nessa evangelização, a igreja como uma casa de cuidado. Uma igreja samaritana é importante, porque quem já viu o relatório, vai perceber assim o nível de sofrimento dos nossos jovens está ali presente. Está ali. Inclusive, assim, a gente fez um mapeamento dos sofrimentos femininos e masculinos e a gente percebe diferenças, sabe? As meninas com uma questão existencial forte na sua aparência, na sua própria feminilidade, os meninos já mais um sofrimento muito ligado a vícios assim em jogos digitais, em questões assim, uma preocupação com a mortalidade juvenil apareceu ali entre os meninos. E aqui a dependência digital apareceu como um fenômeno presente na vida dos nossos jovens. Visto por eles mesmos? Por eles mesmos. Eles mesmos. Foi uma autoavaliação, você falou, isso, né? Sim, sempre eles que respondiam, né? Essa dependência digital é preocupante para nós, porque fala também, e que eu gosto muito de lembrar, que o próprio Papa Leão já está dando insumos pastorais para que a gente trabalhe com esse jovem, porque a própria Magnificat Humanitas traz agora esse elemento. Sim. Né? Ainda sobre evangelização, a evangelização de jovens é também a evangelização de crianças e de famílias. Isso aparece bem claramente ali. A família ali aparece tanto como a grande porta de entrada da fé ainda. Então, não só as ambiências digitais, a família também apareceu como porta de entrada da fé. Mas assim como é porta de entrada da fé, a família também apareceu como o grande calcanhar de Aquiles de sofrimento. Os conflitos familiares, de algum modo, colocam em xeque aquilo que é de fato uma relação saudável e funcional para um jovem, sabe?
Então, evangelizar os jovens é também evangelização das famílias. Entendi. Interessante. Quanto tempo vocês demoraram para fazer essa pesquisa? Desde o início? Foi uma caminhada, imagino, né? Entre a estruturação do projeto... A estruturação do projeto sempre é o que demanda mais. Sim. Para a gente fazer a coisa com muita, rigor técnico, éticas de pesquisa e tudo mais, não é? Nós levamos aqui em torno de 5 meses a parte inicial. A aplicabilidade do questionário, 2 meses, foi maio, junho de 2025, logo depois do conclave. E depois a gente fez, então, toda a análise, né? A análise com os indicadores estatísticos, e também existe uma análise qualitativa, essa que foi apresentada, esse grupo foi apresentado na CNBB, né? Fez parte, está fazendo parte do novo documento também sobre evangelização da juventude no Brasil, não é? E ainda vamos lançar o relatório geral, global, que vai ser dividido por faixas etárias, para a gente pensar a evangelização adolescente, 18 a 24, 25 a 29 anos. Legal. E para a gente fechar, então, como que você vê, você deu algumas pistas já para a gente aqui na nossa conversa, mas como chegar nesses jovens? Dá para ter um caminho por essa pesquisa? Tem. Alguns caminhos ali bem claramente, né? Eles estão sedentos de referências adultas saudáveis. Pensar a evangelização juvenil é também pensar a nossa própria, o cuidado conosco mesmo, nessa questão de saúde integral, de conhecimento, inclusive, das raízes da fé, né? Querendo ou não, eles buscam na gente também um porto seguro de alguma sabedoria de vida de fé, de um adulto que se revele também vocacionalmente, feliz, desejoso, apaixonado também por sua vocação. E isso é uma coisa que revela ali, que eles mostram mesmo, né? O quanto estão sedentos de referências. Sim. Sabe? Sim. Doutora Patrícia, tem algo que você destacaria mais que você teve contato nessa pesquisa, que gostaria de compartilhar com a gente? Ou uma mensagem que queira deixar para os pais? Eu quero deixar, sem dúvida, assim, de acreditar nessa jovem geração. Eles o tempo todo queriam muito participar. Nós tivemos inúmeros jovens, foram centenas de jovens que nos ajudaram na constituição desse questionário. Fizemos rodas de diálogos com jovens de todo o Brasil até chegar num questionário. Eles estavam muito realizados fazendo isso, agora divulgando. Então, assim, penso que aquilo que tanto o Papa Leão quanto o Papa Francisco traziam é tão importante. Acreditar, porque a gente às vezes duvida muito da nova geração. E não, como está na Cristo Vivit, né? A juventude não é um problema a ser resolvido, é uma riqueza a ser descoberta. E para mim, isso é o que fica mais evidente, assim, porque os jovens ali são a expressão daquilo que às vezes nós não conseguimos dizer como adultos dentro da igreja, e eles estão revelando, sabe? Sim. Caminhos possíveis aí. Minha querida, muito obrigada por trazer para nós esses resultados aí da sua pesquisa, né? E seja sempre bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora, recadinho da Glicotrate para a sua saúde. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose, diminui os
sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E hoje é o último dia que nós vamos pedir a intercessão do Clamor da Noite com William Teixeira, a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, se tem algum nó na sua vida que ainda está firme, parece que não quer ser desfeito, traga para que nós possamos fazer esta intercessão, pedir a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Foram 7 dias, né? Hoje é o 7º dia e você participa conosco a partir das 9 horas da noite, aqui neste momento da TV Evangelizar. E daqui a pouquinho nós falamos sobre o preciosíssimo sangue de Jesus, que é uma devoção que durante todo o mês de julho nós lembramos e vamos nos aprofundar nela hoje. Então volte aqui comigo, saímos com imagens do Maranhão, São Luís, a capital nos acompanha pelo canal aberto no 42.1 e hoje o estado do Maranhão comemora a adesão à independência do Brasil. Esse estado foi o penúltimo a reconhecer a independência por conta dos fortes vínculos econômicos, políticos e culturais com a metrópole de Portugal. Desde 1964, a data é tida como feriado estadual. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta dentro deste mês de julho, em que nós meditamos em cima do preciosíssimo sangue de Jesus, essa devoção tão linda e que muitas vezes a gente não conhece a origem. Então, nós pegamos esse tema, que inclusive foi base de um livro, 31 dias com o preciosíssimo sangue de Jesus, um devocional, e eu vou conversar com a doutora Estela Maria Moraes. Ela é advogada, é mediadora no Tribunal de Justiça, é escritora e é também catequista. E essa devoção do preciosíssimo sangue de Jesus foi inspirada nos ensinamentos de São Gaspar del Búfalo, que foi o grande propagador, digamos assim, desta devoção. Então, deixa eu dar aqui as boas-vindas à doutora Estela, minha querida. Seja muito bem-vinda à TV Evangelizar. E já queria te pedir, né, como que começou esta devoção? Podemos iniciar por aí, minha querida? A devoção, ela, embora exista desde sempre, porque as Sagradas Escrituras, São Pedro, eles mencionam sobre a graça do sangue preciosíssimo de Jesus, mas na igreja, precisamente com São Gaspar del Búfalo, um santo que viveu no século XVIII e que fundou uma ordem do sangue preciosíssimo de Jesus. E dentre tantas maravilhas que ele operou na igreja, ele foi conhecido como o apóstolo de Roma, porque ele foi convidado pelo Papa na época para combater o banditismo e a maçonaria que dominava Roma, e ele o fez através da propagação do sangue preciosíssimo de Jesus. E com isso a gente aprende, né, que grande arma é o sangue precioso nesse combate espiritual da nossa vida, né, contra os inimigos. E ele foi então São Gaspar del Búfalo que iniciou essa devoção. Que legal. E como que podemos falar dessa inspiração do livro dos 31 dias
com o preciosíssimo sangue de Jesus. Fala um pouco pra gente. Eu sou muito devota da Via Sacra, do Sagrado Coração de Jesus e, em consequência, do sangue preciosíssimo de Jesus. E também eu tenho o costume, sempre tive, de acompanhar a proposta que a igreja nos faz de caminho de oração. Então, mês de julho, propõe-se que se façam orações ao sangue preciosíssimo. Então, quando toda a igreja, como mãe, está ali, você debaixo da asa da igreja, a força da sua oração é muito grande. Então, por conta disso, eu fui montando um caderninho com várias orações e para serem feitas durante todo o mês de julho. E aí surgiu, então, a inspiração de fazer esse livro para que outras pessoas também, que também querem fazer um caminho dedicado ao sangue precioso, pudessem ter em mãos essas orações riquíssimas da nossa igreja. Então, o devocional, ele distribui durante esses 31 dias essas orações, com também mensagens dos santos, novenas, e assim vai ajudando o povo, né, a caminhar nessa devoção preciosa. Então, esse livro, o que a gente vai encontrar nele? As orações que você falou, a própria explicação da devoção. Um pouquinho sobre a história de São Gaspar del Búfalo, né? E também ali o Papa João XXIII, que também fala muito sobre, anima a igreja, né, a fazer essas 3 devoções ao Santíssimo Nome de Jesus, ao Sagrado Coração e ao Precioso Sangue de Jesus. Assim, vai colocar você a par dessa arma tão poderosa na nossa vida de cristão. Que bonito. Que é o sangue preciosíssimo. E como que você vê, já que foi uma experiência sua também, né? Uma devoção pessoal. O que você pode falar dessa devoção com a própria fé, né? Como que essa devoção pode aumentar a nossa fé? Eu posso te dar algumas razões para que você seja devota do sangue preciosíssimo de Jesus, né? A primeira é que ele nos recorda o preço da nossa salvação, né? Eles nos recorda que o nosso Senhor chegou a um extremo de amor por nós, né? São Pedro diz, né? É o preço da nossa salvação. Depois, essa devoção também nos leva a um caminho constante de contrição. Porque quando você medita na paixão de Cristo, você olha para você e fala, meu Deus, como eu posso ignorar um amor tão grande, né? E aí você quer se modificar, você se arrepende, você busca os sacramentos, é outra consequência, né? Em consequência disso, você quer se confessar, você quer receber a Eucaristia, porque ali a Eucaristia você recebe materialmente esse sangue no seu organismo, né? Ele vai na sua corrente sanguínea também. Ele acaba que nos oferece um alívio também para os nossos sofrimentos, porque quando a gente vê Jesus na cruz e vê que ele venceu através da ressurreição, você se anima a seguir esse caminho, sabendo que somos mais que vencedores em virtude daquele que nos amou primeiro, né? E também, por último, né, é uma forte arma na luta espiritual, porque o inimigo tem pavor do sangue precioso. E quando você clama esse preço pago por Jesus para a nossa redenção, para a nossa salvação, a gente também encontra libertação na nossa vida. E é isso que eu experimento, né, na minha vida diária, na minha oração. Eu estou aqui fazendo meu livrinho, né, eu faço todo ano. E não é só escrever, é uma experiência minha mesmo, né? E o meu livro é fruto de uma experiência pessoal. Doutora Estela, e para quem quer conhecer, adquirir o livro, eu vejo que você tem outros ali atrás de você, né? Não sei se quer comentar sobre algum também. Eu tenho algumas obras que foram publicadas pela editora Ave Maria, né? Tem Oração pelos Filhos, 30 dias de oração pelos filhos, 30 dias caminhando nas virtudes de Maria, 30 dias caminhando com os anjos, 30 dias de oração pelas famílias, 30 dias para o encontro com o Sagrado Coração de Jesus, e jejum de Daniel, e 31 dias dedicadas ao sangue preciosíssimo de Jesus. É sempre de oração, né? Sim, porque sim. Eu sou uma pobre mulher que reza sem parar. E como que faz para adquirir os seus livros? Você pode encontrar no site da editora Ave Maria, www.avemaria.com.br, também nas livrarias aí próximo da sua casa, né?
uma livraria católica sempre tem ali as obras da editora Bimaria. Minha querida, agradeço a sua contribuição como catequista, como escritora, né, por compartilhar conosco essas devoções. Deus abençoe e seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Muito obrigada, Carol. Foi uma alegria participar e falar um pouquinho sobre essa devoção tão importante na nossa igreja, na nossa vida, viu? Eu que agradeço, minha querida. Um abraço para você. Obrigada. Obrigada a você. Abraço também. Deus abençoe. Beijo. Beijo. E agora eu quero trazer para você como foi o evento que nós tivemos nesse fim de semana para ajudar os próprios empreendedores de forma que pudessem mergulhar um dia com muitas palestras e com espiritualidade ao mesmo tempo. Então vamos ver o que aconteceu este fim de semana em Curitiba. Um dia para trocar o estresse da rotina empresarial pela oração e pelo aprendizado. O Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas recebeu profissionais que buscam gerir seus negócios com um propósito maior. O 4º Seminário de Empreendedorismo, com o tema Fé que Constrói o Empreendedorismo, inspirado em São José, uma iniciativa da Obra Evangelizar e da Arquidiocese de Curitiba por meio da Pastoral do Empreendedor, mostra que a Igreja Católica quer caminhar lado a lado com quem gera trabalho e renda. Aqui é lugar de oração e lugar de aprender o que a Bíblia tem para ensinar sobre empreender. E temos muitos ensinamentos da Bíblia sobre empreender. O empreendedor pode ser uma mulher ou um homem de fé e pode levar a luz de Deus ao seu empreendimento. É comprovado quanto a fé faz bem a um empreendimento. Focado na dedicação, exemplo e trabalho de São José, o seminário traz uma programação totalmente focada na missão de empreender com propósito. E a gente traz a proposta também de network, então desta vez a gente trouxe o Sebrae como parceiro para mediar a nossa rodada de negócio, onde cada um pode ali compartilhar os seus negócios e seus conhecimentos também. E é justamente nos intervalos e nas rodadas de negócios que a teoria ganha vida. A troca de experiências é um dos pontos altos do seminário. Afinal, empreender costuma ser uma jornada muito solitária, mas quando esses profissionais se encontram, eles percebem que compartilham das mesmas dores, dos mesmos desafios e principalmente da mesma fé. Eu sou muito suspeita porque desde a primeira edição eu venho vendo o crescimento desse evento, desse movimento, o quanto as pessoas testemunham, o quanto crescem depois que participam do seminário. Então, para mim é sensacional. A troca de experiência é crescimento. Toda vez que nós trocamos experiência, a gente aprende ao mesmo tempo que você ensina. Nas palestras, a mensagem central foi clara. Otimismo e a oração são ferramentas indispensáveis para a sobrevivência de qualquer empresa. Eu estou aprendendo demais aqui com o Frei Rogério, que é uma potência no empreendedorismo. Ele é um freio, mas ele estimula os empreendedores a cuidar da alma, a cuidar do corpo. A gente colocar Deus à frente dos nossos negócios. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente que resolve as coisas. Mas se colocar em oração e entender, na verdade, se permitir entender que você precisa colocar Deus na frente da tua empresa, dos teus pensamentos, rezar inclusive, rezar pelo teu negócio. Eu quero trazer uma novidade da TV Evangelizar para você a partir de agosto com o nosso querido Adilson Arantes, o Olhar da Manhã. Então, às 8h45, você vai sintonizar e você vai ficar por dentro das notícias, da informação que você precisa saber, serviços. Então, é só estar conosco a partir do dia 3 de agosto, Olhar da Manhã com Adilson Arantes. E quero trazer também novidades da própria CNBB, que já vai revelar para nós algo da campanha da Fraternidade 2027. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou a oração, a letra do hino e a identidade visual da campanha da Fraternidade 2027. Terá como tema Fraternidade e o Cuidado das Crianças e como lema, quem recebe uma criança em meu nome, a mim recebe, que é passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5. A oração da campanha pede atitudes de ternura, escuta, proteção, cultura do cuidado nas famílias, nas comunidades e na sociedade. A identidade visual da campanha usa recortes, desenhos, fotografias inspirados no universo
infantil. A imagem também remete ao cuidado, à fé, à educação, à convivência e à esperança. A letra do hino foi escrita por Ismael Oliveira do Nascimento, com melodia de João Vitor de Oliveira Teixeira. A CNBB também renovou a marca da campanha da fraternidade, criada em 1995, dando ao símbolo um traço mais leve. E daqui a pouquinho nós voltamos com você para falar sobre algumas preferências de destino de férias de julho. Então saímos com imagens de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que está nos acompanhando pelo canal aberto no 15.1, localizada no hipercentro da cidade, Santuário Arquidiocesano São José, imponente obra neogótica com vitrais coloridos, abriga uma réplica exata e abençoada do Santo Sudário, além de imagens trazidas diretamente da Europa no início do século XX. Já eu volto. E olha, apesar de ainda estarmos em clima de férias, muitos em julho ainda estão aproveitando esses dias. Nós temos um destino muito procurado para essas férias de julho aqui no Brasil. E eu estou falando de Belém, olha só, no Pará. Quem vai trazer mais detalhes para nós é o nosso repórter Rodolfo Souza, que foi até a Ilha do Combu. Acompanhe comigo. Julho é tempo de férias escolares e em Belém, um dos destinos mais procurados por moradores e turistas, fica a poucos minutos de barco da capital paraense. A Ilha do Combu é cercada pela floresta amazônica e banhada pelo rio Guamá. Reúne natureza preservada, gastronomia regional e experiências que aproximam os visitantes da cultura amazônica. O passeio até a ilha dura cerca de 15 minutos. É rapidinho. No caminho, a paisagem revela um contraste raro. Uma floresta exuberante, localizada ao lado de uma das maiores cidades da Amazônia. Aqui a gente vem, aproveita o período de férias, né, com a família, para poder relaxar, descansar. No mês de julho, o movimento aumenta e fomenta dessa forma a economia de toda a ilha. Para quem visita, é uma oportunidade única de conhecer o dia a dia das comunidades tradicionais e fazer parte de um dos cenários mais bonitos de toda a região norte do Brasil. O número de hóspedes tem aumentado, a demanda também dos funcionários, a equipe também fica completa. Além da gastronomia e das belezas naturais, a Ilha do Combu também desperta interesse por iniciativas de turismo sustentável. A preservação da floresta e o fortalecimento das comunidades locais são apontados como caminhos para garantir que as futuras gerações continuem vivendo dos recursos da Amazônia de forma responsável. Rapidinho, você já chega aqui na Ilha do Combu, tem um contato mais forte com a natureza, né? Você observa aí as árvores, o vento, né, as frutas, os animais também silvestres. Em um período em que milhares de brasileiros aproveitam as férias para viajar, a Ilha do Combu mostra que é possível viver uma experiência de contato com a natureza, valorizando a cultura local e incentivando um turismo consciente. Um convite para conhecer uma Amazônia viva, acolhedora e repleta de histórias. Já que estamos falando em viagem, deixa eu fazer um lembrete para você que quer peregrinar com o padre Reginaldo Manzotti. Neste ano, no mês de outubro, ele irá fazer os Passos da Misericórdia. E esse recado é importante porque são as últimas 10 vagas. Por isso, se você está com vontade de ir, se você já está dando os seus primeiros passos para isso, não deixe para depois, tá? Porque em breve isso já vai se esgotar. Lembrando que a peregrinação acontecerá do dia 6 ao dia 17 de outubro de 2026, passando por países da Europa Central como Polônia, Áustria, Hungria e República Tcheca. Uma experiência única para fortalecer a fé, mergulhar em tradições
instituições seculares e caminhar junto com o padre Reginaldo Manzotti em oração, partilha nesses lugares que marcam profundamente a história, o cristianismo principalmente, a humanidade. Então, diretor espiritual padre Reginaldo Manzotti tem mais informações para você por e-mail, por WhatsApp. Faça o seu contato, 10 últimas vagas. E olha só esse concerto que o Rio de Janeiro teve, sede do maior evento de harpas do mundo. Eu fico imaginando que coisa linda essa apresentação. É o Rio Harp Festival, que é realizado todo mês de julho e que traz concertos gratuitos com músicos de vários países. Tem um VT aqui, produção, roda lá pra gente. Mais conhecido como um instrumento dos anjos. A harpa mostra que pode dialogar com diferentes estilos e culturas. Durante o Rio Harp Festival, que acontece todo mês de julho no Rio de Janeiro, as apresentações passeiam por ritmos brasileiros, trilhas sonoras e repertórios internacionais. Revelam toda a versatilidade de um instrumento criado há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Inicialmente nós fizemos com arpistas brasileiros e já há 21 anos ele tornou-se internacional com participação de harpistas dos vários continentes. Então tem sido hoje um dos grandes eventos mundiais da harpa e o nosso propósito é difundir um instrumento que tem mais de 5.000 anos e que a gente está trazendo para o povo brasileiro. O festival reúne artistas renomados e novos talentos, transformando o espaço em um ponto de encontro para quem aprecia uma boa música e também para quem tem o primeiro contato com a harpa. Como aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro, os concertos acontecem em lugares emblemáticos e o público pode conferir sons que saem da imagem tradicional da harpa. Nosso programa vai de músicas, desde a música barroca, a música antiga, música clássica, até os ritmos modernos, que é o jazz, o samba, o chorinho, até o heavy metal. Um repertório de clássicos, dentre eles de Tchaikovsky e Bach. O harpista da República Dominicana traz a paz do instrumento e o intercâmbio musical em parceria com o flautista brasileiro. Não só os arpistas como os músicos, falta um pouco de espaço, de representatividade, e esse festival ele faz a parte desse espaço, oferecendo um espaço desse nível para a gente tocar e oferecendo também professores de harpa de qualidade e de nível internacional. Eu acho que a harpa, sem ofender outros instrumentos, um dos instrumentos mais belos, mais primitivos, mesmo na flauta dos humanos, que a gente é parte integral dos humanos. E acho que o festival é muito importante para Rio de Janeiro e para os artistas do mundo. A música une os povos. É uma língua universal que todo mundo gosta e aprecia muito como cultura principal. E quem esteve no concerto jamais esquecerá o som dos anjos. Surpresa para uma tarde de quarta-feira, mas muito gratificante saber que a cidade do Rio de Janeiro consegue receber eventos como esse. Esse festival é maravilhoso, é um privilégio que nós temos todos os anos, poder assistir esse evento incrível, gratuito, e receber esse festival de harpas faz parte dessa filosofia, desse princípio de oferecer ao público mais diversas manifestações culturais e as mais diversas expressões da cultura brasileira e da cultura universal. Com entrada gratuita, o Rio Harp Festival transforma até o fim de julho o CCBB e outros lugares públicos em um grande palco para a música, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto o som e a beleza de um dos instrumentos mais antigos da humanidade. Evento lindo que o Rio de Janeiro promoveu. Mando um abraço para você que nos acompanha. A TV Evangelizar chega no canal aberto pelo 16.1 aí na cidade maravilhosa. E agora, momento da gente cuidar da nossa saúde. Recadinho com creatina para você. Boa tarde para você que nos acompanha. Vamos falar dos benefícios
creatina que faz aí pela sua saúde. Então, se você está sofrendo com dores no corpo, presta atenção, aquela dor nas costas, dor no quadril, dor nas pernas, nos braços, aquele cansaço que você vem sentindo, você mal consegue levantar da cama, não consegue sentar num sofá direito. Então, presta atenção porque tem como resolver, porque tem o combo de creatina. Além da creatina, gente, tem também o colágeno tipo 2 e a coenzima Q10. Então, esse combo, ele é perfeito para cuidar da sua saúde, vai te dar mais força muscular, vai aliviar sim as suas dores e vai te dar mais energia, mais disposição para o dia a dia. Inclusive, os médicos indicam a creatina. Acompanhe só o recado da doutora Renata. 4 motivos para você colocar um combo de creatina no seu dia a dia. 1. A creatina ajuda a dar mais força e também auxilia na regeneração dos músculos, na cognição e função cerebral. 2. Coenzima Q10, que protege o coração, combate o cansaço e auxilia na regeneração das células. 3. Tem colágeno tipo 2, que auxilia na lubrificação das articulações e na diminuição das suas dores. 4. Eu, doutora Renata de Nóbrega, recomendo para você esse combo. Viu só, gente, como é importante? Então, entre em contato agora mesmo através do 0800 771 4646, porque tem promoção especial para você que está acompanhando o programa. 70% de desconto vai chegar aí na porta da sua casa e tem presente também. Olha só aqui, você leva 2 presentes. O sérum facial, que vai te ajudar a rejuvenescer, e também o gel de massagem, que acaba aliviando aí as suas dores. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua saúde. E é muito prático, viu? Vou até mostrar aqui, ó. Você vai colocar um scoopzinho, mexe e prontinho. É rápido, é prático e você toma e está cuidando da sua saúde. Então não perca essa oportunidade porque essa promoção ela é válida somente para os próximos 5 minutos a partir de agora. Então corre para o telefone, povo abençoado. E o nosso quadro Curiosidade dos Santos hoje vai revelar um período de muita perseguição religiosa na China. E uma jovem muito corajosa que mostrou perseverança. Santa Maria Wang Luo Mandi é o destaque do nosso quadro Curiosidade dos Santos. Santa Marta Wang Luo foi uma jovem leiga católica chinesa que viveu no século XIX, durante a dinastia Qing, um período de fortes perseguições contra os cristãos. Nascida por volta de 1802, sua vida foi marcada por grandes provações, como a infertilidade, a morte de seu marido e a traição de seus sobrinhos, que roubaram todos os seus bens. Aos 50 anos de idade, ela ouviu o Evangelho pela primeira vez através de um missionário itinerante. Fascinada pela mensagem, foi batizada no Natal de 1852, escolhendo o nome de Marta, por se identificar com o perfil trabalhador e acolhedor da amiga de Jesus. Quando a perseguição religiosa aumentou e as autoridades exigiram a renúncia da fé, Marta recusou-se a abandonar a Cristo. Mesmo sob ameaça de morte, permaneceu fiel ao Evangelho. Por sua coragem, foi presa e decapitada em 29 de julho de 1861, ao lado de outros cristãos que também recusaram a negar a fé. O testemunho de coragem e fidelidade de Marta atravessou gerações. Em reconhecimento à sua entrega total a Cristo, ela foi canonizada em 1º de outubro de 2000 pelo Papa São João Paulo II entre os 120 mártires da China. Até hoje, muitos fiéis recorrem à sua intercessão, pedindo coragem para permanecer firmes na fé diante das dificuldades. Lembrando que a verdadeira fidelidade a Deus é capaz de superar até mesmo as maiores provações. E nesta quarta-feira, dia 29 de julho, haverá um encontro muito especial entre o Papa Leão XIV e uma das grandes vozes pela paz. Será um encontro especial pela paz no Borgo Laudato Si, em Castel Gandolfo. Ao lado do tenor italiano Andrea Bocelli, ele recebe mais de 160 crianças e jovens da Terra Santa, da Uganda e da Itália, que participam de uma iniciativa internacional promovida pela Fundação Andrea Bocelli.
O momento de oração e comunhão entre os povos também faz parte das celebrações pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. O momento de comunhão será conduzido pelo Papa Leão XIV, que irá elevar uma oração para invocar o dom da paz no mundo, inspirando-se precisamente na mensagem universal do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. O Cântico de Paz será o encerramento de um encontro de 10 dias, durante o qual coristas e educadores se reuniram pela primeira vez, unidos pela música, no espírito de uma aldeia global. Bom, e para a gente falar hoje sobre defeitos, os nossos defeitos, defeitos dos outros, nós temos aqui as historinhas de Dom Gregório Paixão. Acompanhe comigo. A vizinha imunda. Certa mulher, tendo se mudado para uma casa nova, recebeu uma antiga amiga que não via há muito tempo. Depois de mostrar-lhe a casa, dizia estar feliz com a aquisição. Porém, afirmou que tinha um problema muito sério. Chamou então sua amiga até a janela e apontou para a casa de sua vizinha, a quem chamava de porcalhona. Você precisa ver, minha amiga, como os filhos dessa mulher são sujos. Veja você mesma como as paredes da casa da minha vizinha são sujas. Dê só uma olhada também como o varal está cheio de roupas sujas. Admirada, a amiga foi para bem próximo da janela e exclamou: minha querida, eu vejo que não são nem a casa, nem as roupas da vizinha que estão sujas. As manchas, na verdade, estão nos vidros de sua janela. Moral da história: a demasiada atenção que se emprega em observar os defeitos dos outros faz com que não tenhamos tempo de conhecer nossos próprios defeitos. E como nos instrui o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhará esse irmão. Deus te abençoe. Dom Gregório Paixão, arcebispo da Diocese de Fortaleza, está conosco toda segunda-feira, às 11h50 aqui na TV Evangelizar. Eu vou aproveitar que ele falou desses defeitos para dizer que muitas vezes um defeito que a gente tem na própria personalidade, um defeito que a gente tem que lidar fora de nós mesmos, em uma situação, às vezes parece um impossível para nós. E hoje à noite nós teremos a Santa Missa do Impossível. Padre Pierre Maurício veio lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, para fazer esta missa que é patrimônio material de Juiz de Fora, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas. Então esse convite é para você de Curitiba, região metropolitana, São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara, venha participar conosco, traga aquilo que para você é impossível, para que Deus, que tudo pode, possa fazer a obra na sua vida. Então, às 19 horas, hoje, terça-feira, neste dia 28 de julho. Carol, esse convite fica só para quem é de Curitiba? Não, porque nós temos a TV Evangelizar. Mas nós só conseguimos transmitir tudo o que nós fazemos aqui com tanta devoção, com tanto carinho, com tanto cuidado, porque nós temos a ajuda de muitas pessoas. Só que posso te falar uma coisa? Nós já estamos no final do mês de julho e ainda faltam 30% para que a gente possa arrecadar a nossa meta. A meta mensal é para a gente pagar as contas, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então, me permita pedir para você que seja generoso nesse momento. Se você até já fez a sua contribuição, mas você pode fazer mais um pouco, isso vai fazer diferença para nós. Se você não é associado da obra, mas você está aqui comigo, gosta desse programa, vai participar daqui a pouco, às vezes, da missa, vai assistir um filme que vem aqui na grade, nos ajude, porque qualquer doação, qualquer valor que você fizer, vai ser para essa manutenção mensal, para essas nossas contas que a gente precisa diariamente produzir os nossos conteúdos, transmitir. São 24 horas, nós temos a madrugada da TV Evangelizar, que é ao vivo, e nós temos custos muito altos para isso. Então, eu posso contar com a sua generosidade nesse momento? Você pode fazer uma contribuição mensal por este nosso QR Code, é uma forma segura. Eu tenho certeza que essa sua generosidade
vai fazer um bem em primeiro lugar para você e para sua família, mas é claro, para toda a evangelização. Então, muito obrigada, conto com você e continue conosco aqui na TV Evangelizar. Nós temos em seguida um filme para a sua família, série Joana de Arcádia. Até amanhã.